Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDef, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. Olá, amigos do Varejo Cast, você já sabe, toda terça-feira é dia de Varejo Cast, tendências e pendências da semana. E estamos aqui de novo com o nosso fora diretamente aqui de Santo André, São Paulo. Fred Alecrim tá por onde, velho? Eu estou falando diretamente de Natal, Rio Grande do Norte, preparando para mais uma semana aí. Tu vê a nossa diferença regional, você tá de camiseta, aqui em São Paulo tô de blusa, morrendo de frio aqui, quase de cachecol, cara. É bom saber, né? Quinta-feira estaremos aí com a turma de empresários do Rio Grande do Norte, então é bom saber que eu tenho que me preparar aqui, né? É verdade, é verdade. E, bom, hoje temos um tema bacana para vocês, vamos falar de tokenização, e se você não entende ou não tá em mínima ideia do que é tokenização, daqui a pouco a gente vai explicar. Temos nossos tradicionais recados paroquiais dessa semana, Fred? Temos três recados. O primeiro, nossa querida amiga Adriana Caetano, que vem falando sobre o nosso último Tendências e Pendências, o Coremancing, né, onde a gente falou aí das oportunidades de encontrar e fazer dates em lugares diferentes, eu diria. E se não escutou, aprende pra escutar, porque tá perto dos seus namorados, né, cara? Já vale a pena lá, o supermercado pode ser teu lugar, pra não passar o dia dos namorados sozinho, pra você, ou, né, não ficar sozinho, talvez, quem sabe o varejo é o lugar onde você vai encontrar o próximo amor da sua vida, né? Pois é. Não, você encontrou onde? No Tinder? Não. Na academia? Não. Foi na Oxxo. Foi na Oxxo. Muito bom. Então, a Adriana falou assim, tenho visto muito date nas academias. Então, a Adriana tá aqui confirmando o que a gente falou. O nosso grande, né, ele até falou que você disse que ele já é quase do nosso board. Eu peguei a liberdade para dizer que ele já é do nosso board, né? O Ale Valdívia. Ale Valdívia. E inclusive ele mandou uma mensagem reclamando da nossa ausência semana passada, mas eu falei que essa semana a gente estava voltando com tudo, com todo o gás. Então ele botou assim: a loja é como o terceiro lugar mesmo, a capacidade do varejo de criar conexões é incrível e abre um novo mundo de oportunidades para as marcas. Também falando do Coremancing. É muito legal essa posição, esse ponto de vista dele, né? Como varejo, como ponto de conexão, não só entre marca e cliente, mas entre cliente e cliente. Cliente, B2B, C2C, casamento para casamento, é isso aí. É isso aí. E o Sebastian Luca, com 2 Cs, ele botou algo aqui que assim, eu não consegui decifrar o que ele quer dizer. Também em relação ao nosso Coremancing. Ele botou simplesmente assim, acabou com interrogação. Puxa vida. Eu acho que é uma briga com a gente que não veio pro ar semana passada, o pessoal não tem mais. Aqui, tamo de volta. Você que é a nossa audiência. Vocês ficaram ausentes aí no trânsito, ficaram ausentes na esteira, mas tamo de volta, pessoal, tamo de volta. Às vezes, infelizmente, por mais que a gente tenta gravar aqui no remoto, tentar não faltar com você, aconteceu aqui dessa vez, mas tentaremos não fazer mais esse lapso com vocês, prometeremos pra vocês, certo, pessoal? Hoje, né, Caio, a gente vai trazendo aí mais um tema quente, eu diria, um tema que afeta todos e todas, né? E bota calor nisso, né? Semana passada teve notícia de Meta demitindo não sei quantos mil por e-mail, ainda empresa Uber, que vai trocar por IA, Uber, empresa voltando para trás, né? E aí vai, né, Doc? É isso aí. Inclusive, né, Caio, a gente já tinha falado sobre o início desse tema em alguns dos episódios atrás. Quando a gente estava falando, a gente fez aquele episódio dizendo como é que estava o cenário da IA, né? Então a gente falou sobre alguns pontos. E aí agora a gente chega com o tema de hoje. A conta da IA chegou. Produtividade real ou novo delírio corporativo? Essa provocação é boa, hein? E tá por outros temas aqui que não estão nem nesse aqui, né? Essa semana deve ter aprovação, com certeza, da coisa. Isso vai ficar pra semana que vem a gente bater um papo de como fica o varejo nisso, né? Já falamos aqui 2 episódios atrás sobre esse tema, da produtividade. Mas acho que a grande pauta aqui é isso, né? Quando a gente troca, e isso vai estar na pauta dessa história, quando a gente troca pessoas por sistema, né, Fred? Qual é o custo dessa operação? Isso é tão equivalente ou tão interessante quanto o pessoal tem pensado hoje, né? E a gente tem visto muito, né, Caio? Porque isso afeta o varejo por inteiro, mas principalmente há 3 tensões aí, e você que está nos ouvindo deve estar acompanhando isso também. A primeira é empresas cortando pessoas para pegar esse dinheiro e investir, financiar a IA, ou seja, tirando orçamento de gente e botando orçamento para investir, financiar os seus projetos de IA. O segundo é a explosão de custos invisíveis com a IA. Eu diria que não era custo invisível, é custo que a galera não calculou antes de usar a IA, né? Ou que não tinha ideia que ia ser desse tamanho o buraco, né, velho? Exato. E a terceira tensão é a fantasia de que a IA substitui a operação, repertório e execução, tudo ao mesmo tempo. E agora?
Exato, exato. Aí tem aqui alguns dados aqui, Fred, mas para explicar um pouquinho para essa galera, dar uma introdução para eles do que nós vamos falar no tema. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você é o líder de uma empresa e você entende que talvez a IA seja mais produtiva do que pessoas e você vai substituir pessoas por IA. Onde eu tinha 3 pessoas, eu tenho um cara aqui usando com a IA e resolvendo o problema. Até ali, legal, a matemática parece que funcionou, para a maioria das empresas parece que funcionou. O fato que a partir do momento que as pessoas não conseguem entender como usar da maneira adequada a IA, e perdem às vezes tempo com retrabalhos, ou reprocessos, ou redirecionamentos, ou vai e voltas, né? Tudo que pode acontecer enquanto você cria algum processo com a IA, a gente está gastando a IA de alguma forma. Não é porque ela está lá na tua internet, né, que ela é liberada, que ela é livre. Cada vez que você faz um acesso, existe consumo de dados, esses dados a gente chama, principalmente quando a gente chama de APIs, que é quando você tem um sistema teu integrado, por exemplo, com um sistema de IA, né? Você tem o consumo do que eles chamam de tokens. Entenda o token mais ou menos como você usava, sei lá, os minutos da ligação, tá? Cada token aí são 3 ou 4 caracteres ali listados dos dados, então você usa milhões de tokens num dia, às vezes milhares de tokens num dia sem perceber. Só essa brincadeira você de criar um texto na IA e tudo mais, você está usando alguns milhares de tokens ali. O fato é que esses tokens, conforme a gente vai trabalhando isso em dados, em nuvens, ele tem um custo para as empresas. E o que a gente vai começar a colocar para vocês aqui com os dados, tá? É que esse custo tem assombrado algumas empresas exatamente pelo volume do retrabalho e tudo mais. Até vai aquele mote, né? Será que falar obrigado para IA ou agradecer funciona, né, cara? Tá gastando token. Você tá gastando token fazendo uma brincadeira como essa, certo, Doc? Certíssimo, né? Então, para começar, vamos contextualizar aí, você que está nos ouvindo. O Grupo Gartner ouviu mais de 350 executivos de empresas com mais de 1 bilhão de receita e concluiu que demitir pessoas para financiar IA não gerou o retorno esperado. A base que a gente está trazendo para isso é uma matéria que saiu recentemente, nessa semana passada, sobre a Uber, que consumiu todo o orçamento, veja bem, o orçamento do ano de IA foi utilizado já acabou o dinheiro com IA em apenas 4 meses. E a boa pergunta é, será que o mercado entrou, então, numa corrida de IA sem saber exatamente onde está o retorno? Ou seja, cara, os caras tinham orçamento pro ano todo e consumiram em 4 meses, cara. E sem falar que esse orçamento veio da emissão de pessoas, né? E agora, Exato. amigo? Cara, isso me leva a pensar num negócio que tá aqui um pouco na nossa pauta aqui de hoje, que assim, a gente até começo desse ano ainda vinha a IA como alguém usando a IA, usando a ferramenta na maioria dos casos, né? Eu vou lá, aciono, peço, uso. E aí começou, a gente até fez um episódio sobre isso, sobre OpenClaw, né? Que é esses super robôs ali de automação que faz tudo sozinho, que acaba fazendo um volume muito mais de ações do que um ser humano faria. E eu acho que é isso que não estava na pauta contabilizado, né? Quando você tinha algumas pessoas, você faz uma conta de 2 meses como é que está funcionando, faz um budget disso, só que entra uma ferramenta como essas OpenClaw, e depois mudaram os nomes, mas entendo que essas ferramentas de super automação que pensam sozinhos, né? E vão gerando na empresa esses grandes agentes ali, cara, a velocidade, o volume disso ganhou uma outra dimensão, né? E isso assustou muita empresa, porque vira quase infinito isso, né? A capacidade de processamento 24/7 de uma ferramenta operando dados o tempo todo no teu negócio. É isso. Então, esse estudo do Gartner, desses 350 executivos globais, Caio, o que acontece? 80% das empresas, né, entrevistadas que implementaram IA e automação para reduzir a equipe, a maioria não houve uma correlação entre demissões e aumento de ROI, né? Ou seja, o retorno sobre investimento do investimento em IA não teve nenhuma correlação e muitas vezes não aconteceu. Como a gente já falou em episódios anteriores, em algum caso foi custo que não era computado e que começou a existir, né? Então, o que por exemplo, a Ellen Potvin, né, que é VP da Gartner, diz em relação a esse estudo, é que a redução de equipe criou espaço no orçamento, mas isso não cria retorno sobre investimento, Caio. Não, é isso aí, Fred, e é o que você está falando, né, cara? Assim, não retorna no orçamento e tem que olhar, porque muita empresa acha que vai resolver margem cortando gente, mas a gente tem relacionamento, a gente tem operação, tem curadoria, repertório comercial. Tem muita coisa que depende do contexto humano, né, cara? Então, esses problemas não vão aparecer no DRE de uma vez, né? É exatamente isso, né, cara? E se a gente pega esses problemas, né, tipo uma pior retenção, um aumento de churn, aumento de fuga de talentos da empresa, queda de conversão nas vendas,
atendimento cai a qualidade, menos criatividade do time, mais dependência e menos massa crítica e menos velocidade de resolução, por incrível que pareça. E esse caso que a gente trouxe no episódio de hoje, né, Caio, do Uber, é absurdo, né? Porque você consome todo o orçamento em apenas 4 meses, o consumo começou a aumentar, até porque essas empresas, assim como Meta e outras, começaram a remunerar quem utilizasse mais IA. Logo, as pessoas, né? Você sabe que o ser humano é criativo, né, cara? Então começaram a criar tarefa que nem existia só para consumir tokens, para poder serem avaliados como alta produção. Utilizadores, alta performance. Exatamente. Olha como esse cara está performando bem. E a Meta fez uma coisa, inclusive, muito errada. Eu estava lendo uma matéria ontem, que é monitorar essa turma e demitir quem ele acredita que, pelo uso, poderia ser dispensado. Ou seja, acabou, inclusive, invadindo a privacidade aí das pessoas. Né? Alguns dados interessantes é que, dentro desse contexto, hoje 95% dos engenheiros usam IA mensalmente, 70% do código já recebe participação de IA, ou seja, dos códigos desenvolvidos por programadores, e o custo mensal por engenheiro é entre $500 a $2.000, ou seja, isso aqui já é um dado da Forbes, Caio, e imagina, você além de pagar o salário, você ainda paga de $500 a $2.000 por cada um só de uso de tokens, só de uso da IA, cara. Que é o papo da internet. Você sabe que essa semana eu conduzi um painel na APA Show, e um dos presentes do painel era o Roberto Stern, né, que é o CTO da Minerva Foods, né, um grande produtor de alimentos e tudo mais. E o papo ali, cara, a gente sempre fala, ele acordou para um problema que não tava presente assim no que a gente conversava, né? A gente sempre fala de dados, né, cara? Pô, sem dados a IA não roda, sem dados a IA não roda, o dado é o combustível para IA que funciona bem. Mas ele colocou que antes de dados, cara, processos. E o que eu tô vendo dessa conversa que a gente tá tendo aqui, né, cara, desse volume de coisas, de tarefas, de atividades e tal, é uma falta de processo regrado, né? As pessoas saem criando no livre-arbítrio, papel em branco, vamos fazer com IA, é terreno que ninguém explorou, então começa a fazer uma série de coisas sem eventualmente ter um processo corporativo para as pessoas entenderem o que deve ser feito, quando deve ser feito, para poder ser melhor dimensionado, né? O que a gente está vendo aqui é essa explosão do tokens, explosão orçamentária nas empresas que foram para o caminho da IA sem ter resultado, é isso. Estão gastando munição à toa, né, cara? A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção, já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem e tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. A IA sem uma operação forte, né, ela acaba virando uma maquiagem de eficiência.
A gente já está vendo que, na maioria dos casos, pegando esse caso de Uber, por exemplo, os resultados não estão aparecendo, o retorno sobre investimento não está aparecendo. Aí vem aquele lance, né? A galera, né, sempre tem esse negócio, né? Quando você vê um negócio, aí já vira 8 ou 80, né? Ou seja, já tem a turma dizendo que a IA fracassou. Você vê, olha, a IA fracassou e tal. Na verdade, né, pelo menos do meu ponto de vista, eu quero te ouvir também, não que a IA tenha fracassado, é que ela foi usada tão rápido, mas tão rápido, e sem uma consciência do que ia acontecer, como acontecer, simplesmente assim, ó, vamos reduzir custo com gente, vamos botar IA, vamos automatizar tudo para ser mais eficiente e para a gente ter melhor margem, melhor resultado. Só que a galera começou a usar muito, a turma começou a usar muito e o orçamento explodiu. E na maioria das empresas está acontecendo isso, né? E esse é um ponto relevante, né, Caio? Porque quando a gente fala de produtividade, né, e tá um monte de gente falando, pouca gente fala desse custo marginal dessa escala, né? Que aí vem essa questão do token maxing. Eu concordo contigo. Acho que a absoluta maioria dos pequenos e médios negócios não tem ideia desse custo. A gente vê o custo de uma assinatura de um ChatGPT, uma assinatura de um Claude, mas quando começa a plugar as coisas e o ritmo se torna outro, cara, né? Essa automação, ela vai num ritmo sobre-humano, né, cara? Muito, muito mais do que o humano produziria, e isso foge da conta. Eu acho que o que tá acontecendo é isso, né, cara? Acho que boa essa discussão que a gente tá trazendo, porque é uma coisa que pouca gente tá vendo desta forma, né, cara? Isso, e aí esse termo, né, Caio, que é um termo que já surge aí dessa questão, desse cenário, que é o token maxing, que é exatamente, tá nesse artigo aí, traz esse ponto do Uber, por exemplo, e o token maxing é usar tokens de IA para medir produtividade. Né? Imagina, você medir a produtividade de um funcionário pela utilização de tokens na IA. E aí vem um grande ponto, né? Porque esse tempo, né, esse aumento de produtividade, ele não é muita coisa. Na verdade, ele está em torno aí de 3,8%. É o ganho médio de tempo. Né? Ou seja, 3,8% se esperava mais, mas olha que coisa interessante a matéria traz. Muita gente converte esse tempo economizado em revisar, em validar, em fazer retrabalhos, em pausas e em reorganização operacional. Ou seja, isso acaba não gerando mais resultado, isso não acaba gerando uma economia de tempo muito grande, porque você ainda está com a preocupação daquele trabalho automatizado sair errado, né, Caio? Não é isso. É bom, legal esse do 3.8, vale estudar isso, né? Precisa saber em que momento que esse 3.8 a redução, se foi do quando eu fazia isso de forma braçal e quando eu passei a usar IA no processo, ou se quando eu começava a usar IA no processo e passei por uma automação mais drástica ali dos processos, como a OpenClaw, essas coisas que a gente está conversando aqui com o Claude e tudo mais, que são os grandes agentes que estão figurando aí nessa conversa a mais, né? Hoje, quase todo mundo que usa profissionalmente tem falado pouco de ChatGPT e tem falado muito mais de Claude, né, cara? Então, daqui a pouco tem um lançamento e essa corrida muda de novo, né? Então, assim, tem uma corrida que tá o tempo todo falando qual a melhor tecnologia, qual que eu uso para um pequeno e médio negócio. Tem uma conversa longa rodando aí, né? Conversa muito longa, né? Hoje, inclusive, eu tô conversando com um amigo nosso, o diretor do Senac do Rio Grande do Norte, o Ranieri, bateu um papo com ele estava falando sobre isso. Ele já está usando muito o Manus e o Claude, né, dentro da instituição, e a gente falando dessas preocupações, né, que se você, por exemplo, você entrega muita ferramenta, as pessoas ficam naquele modo de que tem que usar a próxima ferramenta, mudam de ferramenta, mas o grande negócio é aquilo que você sempre fala, que a gente compartilha muito, que a melhor ferramenta é aquela que funciona para você. Não necessariamente você tem que estar com a última ferramenta, né, a mais recente. E aí as pessoas estão indo, né, para Claude, Manus, o ChatGPT já era, sem se falar de Copilot, entre outras coisas. Mas a grande questão não é isso, né? Porque, por exemplo, quando você vai para... Tem um artigo da Reuters, né, que fala sobre abandonos de IAs agênticas, né? Que é esse próximo passo da IA, né? Que a gente começou a falar aqui, né, Caio? Já estamos falando em abandono, né, cara? Putz, grila. Mal adotamos, já estamos abandonando as crianças no caminho, né, velho? Pelo amor de Deus. Exatamente. Então a Reuters já tem uma previsão de que mais de 40% dos projetos de IA agêntica devem ser abandonados até 2027. E o motivo principal é falta de valor claro. Ou seja, usar por usar já apostando tudo sem antes fazer uma experiência. Eu acho que isso tem sido essa aceleração, né, esse cuidado. E ainda tem um ponto, tá, Caio, que eu vou trazer, não está aqui no nosso roteiro e tudo que a gente preparou, mas eu estava vendo um vídeo um dia desse, da pessoa falando do greenwash na IA, né, que daí é outro nome, green IA, que é tipo, as pessoas estão dizendo que
vão cortar gente para investir em IA, mas na verdade só estão querendo cortar gente e não parecer que estão mal de eficiência ou de algum problema que ela tem que cortar para reduzir custos, entendeu? Então ainda tem isso acontecendo no mercado. Não, e tem uma outra coisa que é legal colocar, né, nessa pauta também, né, cara? E aí, por favor, se você é uma dessas empresas, não me jogue em pedra nesse momento, mas assim, a gente tá vendo um monte de solução chegando no mercado, que assim, você tem um empreendedor que tem uma ideia de uma startup e usa uma ferramenta como um ChatGPT ou um Claude para criar alguma ferramenta de automação para o varejo, né? E está tentando vender isso para o mercado. O fato é o seguinte, se a pessoa está criando isso usando a mesma ferramenta que o usuário final tem lá, o cara do varejo tem, né? São ferramentas que elas vão cair assim, com o tempo muito rápido, sabe? Eu criei um negócio que faz o chatbot conversando com o WhatsApp e tudo mais, lá, e vou vender isso, vou ficar rico e milionário como uma startup. Cara, tem que tomar um cuidado para você que é varejista, para você que está contratando esse tipo de serviço, porque esses serviços também podem ser automatizados para a tua empresa. Então é uma perda de tempo com isso, é uma perda de capital com isso, perigosa. Então vale também estudar que muitas dessas ações ali elas vão ser criadas, ou até mesmo as ferramentas, a partir do momento que elas estão evoluindo, elas vão começar a integrar mais, elas vão começar a entregar mais do que elas estão entregando hoje. Então toma cuidado, tem muita espuma nessa conversa ainda, né, descendo para os pequenos negócios, muita gente ainda não preparado, está na ânsia de preciso contratar, preciso fazer, preciso economizar, e acaba contratando uma coisa que depois de um ano realmente não vale a pena, né, mestre? É isso, Caio. E vamos refletir junto aqui com nossa audiência, amigo. Imagina, ver como a nossa liderança ela não evolui em relação a algumas coisas, né? Porque quando a gente está falando aqui de token maxing, né, que é essa tokenização como meio de avaliar a performance, né, avaliar a produtividade, isso é um erro comum que a liderança já traz de muito tempo, que é medir a produtividade pelo tempo de trabalho, e não pela entrega efetiva e real. Boa. E isso é um perigo, porque se a gente vai para o marketing, vai para a comunicação, né, é como medir performance de marketing pelo quanto a empresa gastou em mídia, né? Olha que interessante. Exatamente, eu tô contigo, eu acho que não é isso, eu acho que as empresas precisam ter parâmetros, limites, eu acho que as pessoas que trabalham com isso, dentro dos projetos de entrega, tem que entender como dimensionar isso, porque eu acho que também tem muito funcionário que não consegue dimensionar isso. Fala, olha, esse é um projeto grande que foi demandado, mas para fazer esse projeto eu vou ter que gastar, vou ter que estourar nossa cota. Vocês estão cientes disso? Acho que jogo combinado nunca sai caro. Mas o que a gente está vendo aqui acontecer é que as coisas estão acontecendo na empresa pela pressa de acontecer, pela necessidade das pessoas mostrarem serviço, e isso está indo para custos que não existiam na empresa até então, e no orçamento. E assim, aquela coisa, em janeiro, vai lá, o ano passado, quando você fez o orçamento da tua empresa, não importa o porte que você tem, isso não estava na pauta, isso começou a acontecer numa velocidade tão grande que em maio isso está virando rombo para algumas empresas, né? Então assim, não estava para vamos colocar, vamos ver, vamos fazer, e quando você vai estar vendo um rombo nas empresas, exatamente porque não estava dimensionado. A velocidade de tomar decisão, a velocidade de planejamento hoje está mudando. Perfeito, e isso, né, Caio, ainda tem esse lance, o líder, o gestor que olha para essas empresas todas dizendo que estão investindo em IA, então ainda tem essa questão aí de muita empresa estar usando IA como narrativa para cortar pessoas, né? Não necessariamente com eficiência comprovada. E o estudo da Gartner sobre IA e ineficiência traz isso. Menos de 1% das demissões em 2025 foram realmente causadas por ganhos reais de produtividade com IA. E a gente vê, a própria Business Insider mostrou que IA virou a palavra mais usada em comunicados de demissão corporativa em 2026. Olha que coisa. Então, empresas como Meta, Disney, Salesforce, Cisco, usaram IA como justificativa pública para cortes. Veja, usaram como justificativa, mas não necessariamente é o que está acontecendo dentro delas, Caio. Eu acho que todas as empresas elas estão passando por problemas de descapitalização em alguns casos. Falamos aqui alguns VarejoCasts alguns meses atrás aqui, né, do SaaS Apocalipse, ou seja, as grandes corporações, exatamente como a gente falou das startups aqui, mas as grandes corporações sendo colocadas em xeque, né? Será que tua solução vai durar tanto tempo assim? No mundo onde as pessoas podem criar coisas parecidas, similares, né? E aí sempre vale aquela máxima, né, Fred? Quando existe alguma coisa pronta, copiar é fácil, né? Criar, manter, sustentar são outros 500. Você pegar uma empresa que tem às vezes 20, 30 anos de mercado, com software robusto, coisas estáveis,
Ah, mas eu criei e ficou igualzinho. Ficou igualzinho até você precisar de uma melhoria, você precisa de uma atualização, você precisa de uma camada de segurança. Por exemplo, pessoalmente falando, eu até hoje não integrei quase nenhuma ferramenta com tantas ferramentas ali como se propõe hoje fazer, exatamente por uma questão de segurança. Porque o que a gente está vendo é que muitas dessas ferramentas de automação estão deixando brechas abertas. E não é sobre dados, né? Porque nossos dados hoje são públicos. CPF, RG, essas coisas, tá lá. Relaxa que teu dado tá em alguma nuvem de alguma coisa ali que pro mal já tá lá, já tá colocado. Fica tranquilo. Mas o fato é exatamente para usar, para roubar dinheiro de você, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, da forma como está integrando. Inclusive, muitas empresas estão usando ferramentas gratuitas, integrando dados sensíveis em alguns casos, sob um risco gigantesco ainda de dar um problema de compliance na empresa e por aí vai. Então tem muita coisa ali com camada de risco acontecendo ainda, certo, Doc? Certíssimo. E o que você trouxe agora já é um outro ponto, né, que está sendo conhecido pelo Vibe Coding, por exemplo, né? E essa questão do Vibe Coding tem uma linha que é, agora qualquer pessoa pode criar um sistema com IA. Então as pessoas começaram a criar, inclusive dentro das organizações, sem levar em consideração isso que você acaba de trazer, segurança, compliance, né, LGPD, tudo isso. E aí as pessoas se esquecem algumas vezes, né, na corrida para entregar, na corrida da produtividade, na pressão por eficiência, se esquece que protótipo não é operação, que automação não é governança, que prompt não é estratégia, que software sem arquitetura vira dívida técnica, isso é bem interessante, vira um legado assim absurdo, e a aplicação prática no varejo é a gente primeiro, antes de aplicar, entender tudo isso, né? Porque imagina lojas criando CRM sem lógica e cheio de furo para os dados dos clientes serem vazados, agentes de IA que não se conectam com nada, né? Então fazer a IA funcionar com uma demo, com um MVP lá é fácil, agora fazer funcionar na Black Friday é outra conversa, né, cara? Esse é o papo. Acho que assim, tem muita coisa no varejo que tem que tomar cuidado. Eu lembro quando a gente brincou ainda desse negócio do Open Cloud, desculpa a audiência voltar esse tema 2, 3 vezes aqui, mas eu lembro que teve logo depois uma executiva numa dessas empresas que, cara, por automação foram eliminados não sei quantos, sei lá, 500, 600 e-mails da mulher sem nenhuma decisão dela, né? Imagina o que pode estar acontecendo, imagina se dá um desconto, já teve caso de dar desconto acima do permitido, né? Negociação, porque o cara soube negociar. Então tem um monte de coisa ali, entendeu? Que se às vezes uma pessoa mais virada para o mal, vamos dizer assim, saber hackear a tua empresa pode tirar dados, preços, estratégias que talvez estejam fora ali, né? Então já teve, eu lembro que no LinkedIn tinha muita gente usando no código, tinha quase um pseudocódigo ali na hora da bio, para você fazer para IA te rastrear, tinha umas coisas que o pessoal já estava usando. Então assim, são riscos que a gente pode tomar no negócio. Então assim, IA é uma ferramenta, mas ela tem que ser feita com cuidado, tá? E aqui a nossa temática hoje é a parte econômica da IA, não é tão uma pauta técnica, mas obviamente se você não tiver alinhado com a do técnico, sim, você vai ter um problema econômico do outro lado ali da história, certo, Doc? Certíssimo. E aí, para a gente encerrar, né, Caio? Só lembrar que é importante a gente sempre lembrar isso daí, porque quando a gente está falando de negócio, quando a gente está falando de varejo, o grande ponto que a gente tem que pensar, por exemplo, uma coisa que já está acontecendo e que assusta também, é que algumas das empresas que demitiram pessoas para investir em IA, hoje já gastam mais com IA do que gastavam com aquelas pessoas que eles demitiram, e mesmo assim não melhoraram os resultados, né? Então esse é o grande dilema que a gente tem hoje. Ô Fred, isso me lembra uma metáfora aqui, você tá falando isso aqui, tá me lembrando uma coisa que todo mundo deve ter passado, né? Quando a gente achava que TV a cabo era muito caro, o teu custo da TV a cabo, e começamos, agora tem Netflix, aí você pagava a taxa da Netflix, mas agora tem a Disney, você paga a taxa da Disney, mas agora tem o Prime. Então hoje a absoluta maioria das pessoas paga muito mais hoje em trocentos serviços de assinatura do que pagava na TV a cabo antes, né, meu amigo? É isso aí, eu me lembro que a primeira pessoa a me falar sobre isso foi você, porque aí que você começou e você ainda paga o YouTube Premium, não sei o que, tá lá, quando você vê, nossa senhora. Você paga muito mais, então, cara, assim, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E pior, né? Pra não ter tempo de assistir absolutamente quase nenhum deles, cara, isso aqui é fato. É isso aí. Ou seja, não te torna mais eficiente ao assistir. Aí daqui a pouco o cara vai criar uma IA pra assista esse filme pra mim e me mande o resumo, né? Aí daqui a pouco vai ser assim. Já tem uns que tem o prompt disso, vai por mim. Eu imagino, porque ele tem que ter conversa na segunda-feira, né, para dizer, pô, você viu tal coisa e tal, ou seja, o problema não é a ferramenta, mais uma vez é o ser humano com os motivos errados para o uso da ferramenta. E para terminar, Caio, eu deixar 5 perguntinhas aqui para os nossos ouvintes, Bora de lá. provocação, coisa que a gente gosta de fazer. Primeira pergunta é, a IA está gerando eficiência real
ou só utilizada como uma narrativa de corte de pessoas? Segunda pergunta, quem vai sobreviver melhor, a empresa mais tecnológica ou a mais organizada? Terceira, será que estamos automatizando processos ruins? 4, o varejo quer IA ou quer reduzir folha? E a última, que é interessante, IA está criando empresas mais inteligentes ou só empresas mais enxutas? E ainda tem um ponto, né? E se a gente estiver dando toda essa parte de token e produtividade para os funcionários errados? Ainda tem esse ponto de que quem fica tem que ser o cara que sabe operar isso aí também, né? São tantas perguntas, mas elas ficam para você, a nossa audiência responder aqui nos comentários. Como é que você achou desse vídeo, o que você viu, o que te chamou a atenção, como é que você vai responder essas perguntas. Fica tranquilo, não gasta token para responder pra gente, tá bom? Fica tranquilo. Por enquanto ainda não gasta token, mas é isso aí. E desta forma aqui a gente encerra mais um episódio aqui do Varejo Cast para vocês, Tendência e Pendência, sempre trazendo toda semana para você o melhor aqui do varejo, as principais tendências e pendências para você e seu negócio, certo, Doc? Certíssimo, até o próximo episódio. Mas... Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.